Como Ganhar Dinheiro TV apresenta. Eu convivi fazendo alguns trabalhos pra gente que tinha muita grana. Aham. E aí eu pude entender um pouco desse lifestyle e tal. Uhum. E aí, por exemplo, eu sempre... A gente como trabalhador, como pobre, eu sempre gostei de entender a revolta do pobre e como que é esse sistema... Até numa questão mais primária, que é aquela de... Tava os artesãos, aí chegou o processo industrial. Eu acho interessante isso. Como é que foi? Porque os caras, eles mesmo faziam os bagulho, Sim, vendia e tal. E aí a figura do patrão, porque aí um dia chegou um cara que, o cara, você trampa pro cara, você sempre trampou pra você, agora você trampa pro cara. É. E aí o mundo foi rolando, né? Hum. Muitas empresas, a maioria delas, não remunera bem os funcionários, Uhum. sabe? E por quê? Esses caras, os cabeças, cara, eles não estão dispostos a lucrar menos. Uhum. Porque eles estão nessa ideia que você falou, de ganância. Uhum. Porque, tipo assim, vamos supor que a gente aqui é uma empresa, tá ligado? Esse podcast. Tem 5 pessoas trabalhando. Vamos supor que entra 100 mil por mês. Uhum. Aí vamos supor que eu entenda que eu sou o cara que tem que ganhar mais porque eu sou o apresentador, sei lá. Aí eu ganho 50 e os outros 50 é dividido pelas outras 5 pessoas. Cada um ganha 10 pau. Uhum. Aí, cara, agora na Antártica entra no podcast e agora eu não ganho mais 100. Eu ganho 1 milhão por mês. Mas eu continuo pagando 10 pau pros caras. É mancada, né? É. Mano, entendeu? E aí esse é o lance, porque tipo assim, muitas empresas, por que elas não pagam bem? Porque os cabeças não querem lucrar menos. É. Que entra nessa ideia que você falou. O cara ele não se contenta em ter uma Ferrari, ele tem que ter 10. Uhum. Nunca tá Sabe? satisfeito, né? É tipo assim, o absurdo perante uma pessoa normal, pra ele não tá bom, pra ele ainda é pouco. É. Se eu não me engano, tem um versículo que fala que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Isso, né? isso. Ou quem ama as riquezas, um negócio assim, Isso, né? nunca se fartará. E sabe que isso é uma coisa que que é o livro Segredos da Mente Milionária fala. Você quer ficar rico? Se torne seu próprio chefe. Que aí no sentido de que... Ele fala duas coisas que eu acho interessante. Eu vou ler esse livro aí. Eu vou ler esses 3 que você falou. É. Será que eu consigo mudar? E é muito bom, é leve a leitura, é bem legal. Primeira coisa, se torne seu próprio chefe no sentido de tenha o teu próprio trampo, monte um negócio, o que quer que seja. Lembrando que tem que ter planejamento. Porque, cara, eu não lembro agora, mas eu estava vendo que, tipo assim, de cada 5 empresas que abrem, 3 não dura mais que 5 anos. Sim. Sabe? Tipo, é absurdo, né? É tipo Então, assim, você de tem que 90 a planejar. 80 fale. Tipo, é o bagulho verdade. É muito alto, E a outra coisa que ele fala no livro é assim: tente ter um trabalho que vai te pagar pelo tanto que você faz e não um salário fixo. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu sou auxiliar de escritório. Eu e você somos auxiliares de escritório aqui nesse estúdio. Eu vou até dar o exemplo a respeito a você. Eu que sou o vagabundo, não trabalho nada, e você é o cara que se mata. Você trampa que nem louco, de sol a sol, você faz tudo rápido, você faz perfeito, e você ainda pega meu trampo, porque eu sou burro, lerdo e não consigo fazer, e fico vendo o celular enquanto deveria estar trabalhando. Nós dois vamos ganhar 1,5 pau no final do mês. Isso é desanimador. Sim. Toda empresa vai ter o cara vagabundo que não faz nada e o outro que se ferra por causa dele. E aí o outro cara vai achar que não compensa fazer bem, né? Sim. Porque o cara que faz mal ganha a mesma coisa A que mesma eu. porcaria. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo simples, mas só pra entender o raciocínio da coisa. Se eu sou Uber, eu sei que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Tá, Quanto menos eu trabalhar, menos eu vou ganhar. sim. Entende? É só um exemplo pra entender o raciocínio da coisa. Vou dar outro exemplo. Eu sou vendedor. Por exemplo, meu sogro, ele é revendedor de vários produtos, então ele vai em vários supermercados e tal. Ele sabe que se ele se matar, e ele se mata, o bicho trabalha pra caramba, Guarulhos, São Paulo inteiro. Quanto mais ele trabalhar, maior vai ser o salário dele. Agora, se você é um cara CLT, se você... É igual faculdade hoje em dia. Faculdade é beleza, Você né? pode ser um gênio, você vai ganhar o mesmo, você vai ganhar um Exato, teto, né? vai ganhar a mesma coisa. Eu fico inconformado com faculdade hoje em dia. Tanto eu, que estudava, me esforcei pra passar na faculdade.
Quantos caras que ficavam o intervalo e as aulas inteiras lá fora fumando maconha, os dois tá com diploma. A faculdade é muito ruim, pô, o cara não viu nenhuma aula, sabe? E se dá bem. Por isso que eu prefiro entrevista, eu prefiro tete a tete do que analisar currículo. Porque eu já vi gente que é inteligente pra caramba com currículo de faculdade super tabajara, e já vi gente com currículo com formação do Mackenzie da PUC que é uma anta. A pessoa não fala nada com nada, Sim. né? Então, nesse sentido, se o cara trabalha como CLT, você não... Primeiro que você não vai ter aquela gana de, mano, eu vou dar o meu melhor. Trabalhando muito ou pouco, seu salário vai ser o mesmo. Então, esse é o ponto. Por que eu tô falando isso? Por causa desse bagulho que você falou. Muitas vezes o chefe não vai honrar e não vai beneficiar quem é melhor. E deveria, porque pelo menos ter um plano de carreira, ter algum tipo de benefício pro... Eu gosto Comissionamento. eu gosto às vezes você vai no McDonald's, tá lá, fotinho, funcionário do mês. Pô, maravilha, isso aí o cara tá tendo um desafiio, porque ele foi bom. Já algum tipo de, né? de reconhecimento. Agora, se você trampa num trampo que todo mundo ganha igual, você vai ser injustiçado. Às vezes eu penso que, assim, óbvio que, dependendo do tamanho da empresa, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de negociação. Mas na minha cabeça, que é mais ou menos por aí onde você falou, eu acho que todo negócio deveria comissionar o funcionário. Por exemplo, vamos supor, a galera que trabalha aqui nesse podcast, eles deveriam ter uma variável que é conforme o tanto de clientes que frequentam o estúdio. Sim. Então, por exemplo, se o estúdio tem 100 clientes, eu vou ganhar essa minha variável aumenta do que se ele tivesse 10. Sim. Isso já é motivar o cara a trabalhar melhor para que Sim. tenha mais caras e tal. E veio o podcast passado, veio os caras da barbearia, que é a barbearia que patrocina aqui o podcast, que eu vou até falar depois. Eles vieram aqui. E a gente tava trocando muita ideia sobre isso, de como engajar mais as pessoas. Num sentido de coloca mais coisas pra pessoa fazer e comissiona ela, paga ela por isso. Porque Sim. vai crescer pra você também, Sim. o cara que tá no topo. Se você tá numa empresa que você vê que o chefe tá ficando cada vez mais rico e não te beneficia em nada, você vai ficar doido pra mandar Desmotiva. currículo pra outra. Desmotiva. E assim a empresa do cara fica com rotatividade o tempo todo de funcionário. Diferente de uma empresa... Ele fica mais rico, mas você não fica mais rico. Sim, você não cresce junto. E aí, por exemplo, você pega uma empresa boa, o Google, ou o Mercado Livre, sei lá, todo mundo quer trabalhar lá. Nossa, pensou que louco trabalhar lá? O cara vai ter os melhores funcionários, porque quem tá lá vai se matar pra se manter lá. Vai ser um bom cara, porque sabe que lá tem benefício pra caramba, que tem uma nota 10 pra, tipo assim, qualidade de vida do funcionário, ele tem direito a 1 hora de almoço maior, ele tem direito a sair de sexta-feira mesmo. Inclusive, mano, se eu tava vendo algum país que eles estão testando, aqui no Brasil acho que não daria certo ainda, estão testando uma semana de trabalho de segunda a quinta só. Eu não lembro se é Dinamarca, sei lá qual que é. Aí lá agora é dia útil de segunda a quinta e é fim de semana, sexta, sábado e domingo. Eu sou a favor disso, sou a favor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.